O primeiro passo nesse processo da estomatologia no consultório é você entender como vai funcionar a dinâmica com os pacientes para que isso seja realmente algo interessante. Tanto do ponto de vista do seu atendimento, de você ver como os casos estão evoluindo, como os pacientes estão melhorando, estão progredindo, mas também como isso vai se dar para que se ganhe dinheiro, para que seja realmente um processo interessante. Então, o primeiro ponto é você ter a consciência ou a percepção de como estabelecer um sistema para vincular o paciente e como estabelecer um esquema de retorno, aonde ele vai ter que voltar para novas consultas de acordo com a doença dele e de acordo com o risco daquele paciente para aquela doença. Qual é a maneira da gente determinar isso? Bom, o principal ponto nessa questão é saber a expectativa que essa doença ou essa alteração tem de recidivar, se ela costuma voltar, se ela costuma acontecer de novo, as intercorrências, quer dizer, aqueles problemas que podem acontecer no transcurso da doença ou no transcurso do tratamento da doença. E o terceiro ponto é se aquela patologia, aquela alteração, ela pode piorar depois que a gente iniciou o tratamento, simplesmente porque essa é a história natural dela. Ela ainda não chegou no seu ápice, ela ainda não se desenvolveu totalmente, a gente começou a tratar, mas se sabe então que eventualmente pode haver piora no transcurso do caso. Então você vai formular um diagnóstico presuntivo, um diagnóstico provisório, vai considerar esses 3 pontos e a partir daí você vai começar a determinar o risco do paciente, porque você vai ver a história familiar dele para aquele tipo de alteração, fatores predisponentes que ele tem associado com aquela doença, como tabagismo, anemia, diabetes, hábitos, como além do tabagismo, o consumo de álcool, de trabalhar exposto ao sol, enfim, todo um universo de situações que podem influenciar na recidiva, na intercorrência ou na piora do caso. Isso tudo estando associado, é claro que no início pode ser um pouco difícil, isso tudo estando associado, você conseguir pautar isso. Mas na medida que você vai atendendo um, outro e outro paciente, você vai adquirindo essa percepção, essa experiência necessária para estabelecer esse esquema de retorno. Quais seriam as sugestões, ou qual seria assim, um passo a passo básico para começar? Que esse primeiro retorno seja sempre em 30 dias, exceto se você está usando alguma medicação, porque nessas circunstâncias, talvez seja interessante você ver o paciente antes de 30 dias, em 1 ou 2 semanas, dependendo do que você está administrando, dependendo do que você está tratando. Aí depois, os retornos vão ser mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, de acordo então com esse conjunto de circunstâncias aqui. E ainda tem aquelas situações dos pacientes que vão ter lesões recorrentes, que você não sabe quando a recorrência vai acontecer. Por isso, o retorno desse paciente não vai ter um prazo determinado. Vai ser quando a lesão recidivar e ele precisar de novo tratamento. Vejamos alguns exemplos na prática então. Suponha que essa seja uma agenda de atendimento fictícia, a gente está supondo aqui, aonde na segunda-feira você vai atender 4 pacientes, o Antônio, o Roberto, a Camila e a Beatriz. Vai atender muito mais, mas daquele universo de pacientes que você tem, esses 4 aqui você identificou como situações de estômago. Então um tinha uma leucoplasia, outro tinha uma ceratose friccional, outro tinha afta e outro tinha manchas no lábio, que foram no primeiro momento diagnosticadas como quelite actínica. Isso é março. No mês seguinte, você vai ter 3 daqueles pacientes retornando, porque as patologias indicavam isso. Passou 2 meses, talvez só uma delas retorne, aquela que tinha afta, porque ela tinha então uma patologia que recorreu. Passou mais um mês, aquele lá da ceratose friccional está no prazo de acompanhamento para ver como a lesão está se comportando. Passou mais um mês lá, estamos em julho, nós temos o retorno agora de 3 pacientes. Uma nova recorrência das aftas,
A paciente de quelite actínica, que vai ficar em controle permanente, aqui então está o desfecho do caso. O paciente de leucoplasia, que também vai ter que ficar em controle permanente, aí esse intervalo a gente vai jogar de acordo com o comportamento da lesão, com os fatores predisponentes, com os outros hábitos associados. E aquela então que teve alta, porque não precisava mais de acompanhamento, porque era uma ceratose friccional. Isso é a suposição de um dia da semana, onde você teve 4 pacientes relacionados à estomatologia ou identificou essas circunstâncias nesses pacientes e como isso aqui foi jogado ao longo do tempo. Agora você pega o dia seguinte. Na terça-feira, você tem outros 4 pacientes com situações distintas. Um veio para trocar a dentadura e tinha candidíase, e aí então vai ser feita a troca da prótese, vai ser feito antes o tratamento da candidíase. Nós vamos ter um retorno no mês seguinte, lá em abril, e aí, se a prótese ficar legal, ela vai fazer só as consultas de retorno de acompanhamento da prótese, porque a candidíase já foi resolvida. A Rita, que é uma nossa paciente com herpes, então ela volta dali 2 meses com recorrência de herpes, e volta dali 2 meses de novo, e vai voltar cada vez que ela tiver recorrências para fazer os tratamentos. E aí, bom, tem mais de uma maneira de tratar a herpes. Isso pode ser tratado com medicação, isso pode ser tratado com laser terapia, são aspectos que nós vamos discutir ao longo do curso. Aí um paciente cirúrgico, então Pedro, ele foi operado, ele voltou no mês seguinte, recebeu alta, acaba desvinculando em função daquela uma necessidade em particular. O Henrique era um tabagista sem lesão, mas vai ficar em controle, está na faixa etária do câncer de boca, tem um fator predisponente importante, pode ou não ter história familiar para o câncer de boca, isso vai influenciar nos intervalos de retorno que esse paciente vai ter que ter. O que a gente não pode é deixar de conversar, deixar de explicar o risco desse paciente e deixar de acompanhar ele. Nós já dissemos em outra oportunidade o quanto as pessoas estão acostumadas a fazer esse tipo de prevenção para câncer de mama, de próstata, de intestino, de colo de útero, e como nós, cirurgiões dentistas, estamos acostumados com esse tipo de trabalho quando se refere à cárie e à doença periodontal, e a gente deve estender isso para todas as outras alterações da boca. Passamos para quarta-feira, outros 4 pacientes que nós identificamos necessidades. Líquen plano é um paciente que vai ficar em controle permanente, é imprevisível a cura do líquen plano. Úlcera traumática por prótese, vai ser tratada a úlcera traumática e depois então de realizada a cura, de observada a cura da lesão, ele vai acabar recebendo alta. Língua geográfica também é um paciente que pode fazer controle eventual de acordo com a sintomatologia, não por causa de algum risco da patologia em si. Um paciente jovem com ceratose por causa do aparelho ortodôntico, acompanha protegendo os brackets, vê como as manchas brancas vão se comportar. Na quinta-feira, mais 4 pacientes, um deles apresentava um nevus no palato, vai ser operada, houve o diagnóstico conclusivo, vai receber alta. Síndrome da ardência bucal, a nossa paciente Ivone, esse é um problema de difícil condução, não tem uma solução definitiva e que talvez esse paciente tenha que recorrer ou fazer novas consultas de retorno, reconsultas, para tentar manejar a sintomatologia da síndrome da ardência bucal. Afta, a gente já teve um caso aqui, outro caso na semana, mesma situação anterior. Esse paciente vai sendo distribuído ao longo dos meses. Então vocês vão percebendo o quanto isso vai aumentando e alavancando a nossa agenda, o nosso atendimento. Granuloma piogênico é um paciente que vai ser operado, mas que precisa também de tratamento dentário para que o fator predisponente seja identificado e seja removido, porque senão granuloma piogênico recidiva. Vou cobrar consultas de retorno? Sem dúvida que vou cobrar consultas de retorno. Alguns convênios pagam em intervalos de 15 dias, outros pagam em intervalos de 30 dias. Se é um paciente particular, a gente tem que determinar no nosso consultório qual é o tempo, se vai ser 15 ou se vai ser 30 dias, onde essa consulta de retorno para ver o resultado do tratamento ela não é cobrada. Mas as consultas subsequentes, por novas necessidades ou por causa desses acompanhamentos longitudinais, elas são sim cobradas, são consultas de muita responsabilidade para nós
e por isso a gente deve e precisa ser remunerado. Bom, considerando então aquelas situações onde a odontologia bem feita, quer dizer, a identificação e remoção dos fatores predisponentes, no caso a placa bacteriana, o tártaro, fazem parte do tratamento cirúrgico, como aqui nesses granulomas piogênicos, onde então nós vamos precisar operar para resolver a lesão, mas nós vamos precisar da adequação bucal previamente para que a lesão não recidive e para que o paciente tenha então a cura definitiva. Situações onde a prótese é o fator etiológico, novamente uma odontologia de excelência, de boa qualidade, onde a prótese vai ter que ser substituída, mas uma lesão com volume dessa aqui, ela já não regride mais espontaneamente. Vai ser também um caso que vai ter que ser manejado cirurgicamente, além do tratamento com a prótese. O lábio é um universo enorme de trabalho, porque nós vamos encontrar diferentes tipos de alterações, algumas alterações que a gente pode ficar bastante preocupado e já optar por remover, ou a gente pode determinar um período curto de acompanhamento com medicamento cicatrizante e ver como a lesão se comporta. Outras situações onde elas já estão ceradas e de novo aqui o tratamento cicatrizante ele pode ser tentado por um período curto de tempo. Situações onde o aconselhamento vai ser a tônica, a gente vai orientar o paciente do que está acontecendo, vai mostrar as alterações de cor que estão acontecendo nesse lábio, mas em todas essas situações os pacientes não podem ter alta. Eles precisam ser acompanhados ao longo do tempo, porque mesmo que toda essa área aqui seja removida, você não elimina o risco para o restante da mucosa do lábio, e por isso o paciente não pode ser abandonado. Então, nessas situações de prevenção de câncer de lábio, é um universo enorme de trabalho aqui. Pacientes que são tabagistas também costumam apresentar outras alterações, como por exemplo a estomatite nicotínica, que deve ser acompanhada. A solução passa pelo paciente parar de fumar. Se ele não interromper o tabagismo, a lesão não vai desaparecer. Até situações onde o paciente é tabagista e tem leucoplasias, e essas leucoplasias também vão ter que ser monitoradas. Você pode ter a conduta de remover cirurgicamente, você pode ter a conduta de acompanhar e quando julgar necessário, quando julgar que houve alteração, aí fazer a remoção cirúrgica, mas em todas as circunstâncias você não pode deixar de acompanhar o paciente. Porque há a manifestação nessa região da mucosa, mas você tem o efeito do tabaco em toda a mucosa. Lembra da epidemiologia? O lugar onde mais acontece câncer de boca não é aqui no trigo, no reto molar, é na língua. E ele nem tem a mancha branca lá. Portanto, a atenção ela tem que ser integral, ela tem que ser completa. O paciente parou de fumar 30 dias, permanece ainda com a leucoplasia aqui, já removeu o fator etiológico, mas nós precisamos saber como isso vai se comportar ao longo do tempo. Ou remover cirurgicamente e manter o controle até ter certeza que a lesão não vai recidivar. Leucoplasias no palato mole, justamente onde bate a fumaça do cigarro, justamente a área de risco. Novamente uma situação onde o paciente vai precisar de acompanhamento permanente. Ele já tomou o cartão amarelo, um sinal clínico evidente de que a sua mucosa não suporta mais a agressão que ela vinha sofrendo. Então, o tabagismo tem sim um papel muito importante naquilo que a gente pode fazer, no acompanhamento dos pacientes. A gente sabe que tem pacientes que eles não vão abandonar o tabagismo, e esses então os que precisam estar mais conscientizados da importância de fazer os acompanhamentos. Situações como úlceras traumáticas ou ceratoses friccionais por arestas de dente. Então aqui de novo uma odontologia de excelência, bem feita, corrigindo as alterações, é importantíssimo para o tratamento das mucosas. Língua geográfica, quando o paciente descobre, às vezes é uma situação muito angustiante, não existe um tratamento específico, precisa esclarecer, e acompanhamento só se for por causa da sintomatologia, porque a alteração ela é absolutamente inocente.
Outro caso de língua geográfica aqui, onde a conduta não difere do caso de baixo, só a manifestação clínica é um pouquinho diferente. Mas há aquelas situações onde a língua está completamente despapilada, e isso é um sinal de anemia. Em muitas circunstâncias, o cirurgião dentista pode ser o primeiro profissional a examinar o paciente e suspeitar que ele tem anemia. E claro, nós não faremos o tratamento da anemia, mas nós podemos solicitar um hemograma, suspeitar, fazer o diagnóstico preliminar e aí então encaminhar o paciente para o tratamento médico. Lesões pigmentadas sempre é algo que assusta muito. O pessoal sempre lembra do melanoma e sabe que o melanoma na boca ele é muito agressivo e ele tem uma taxa de sobrevida muito baixa. Os pacientes com melanoma intrabucal dificilmente vivem 5 anos. E aí a gente fica muito assustado. Mas é também preciso lembrar que o melanoma dentro da boca é raríssimo. E depois que nós conhecemos algumas lesões melânicas, algumas lesões pigmentadas, a gente vai aprendendo a reconhecer e a saber com mais fidedignidade se é melanoma ou não é melanoma. É óbvio que o diagnóstico conclusivo é pela biópsia e exame histopatológico, mas depois que a gente manipula algumas dessas lesões, a gente vai examinando, está na dúvida aqui, faça a biópsia. Essa é a indicação principal de biópsia. A dúvida, se você não tem certeza da natureza da lesão. Nenhum desses casos é maligno, todos são máculas melanocíticas. O outro, pigmentação fisiológica. Aqui um caso de líquen plano, a pigmentação acompanha o líquen plano em muitos casos, não se entende muito bem qual é a patogenia que os linfócitos agem, como eles acabam desenvolvendo junto com a placa branca essa pigmentação melânica, estimulando os melanócitos, mas é um achado que acontece, é um achado frequente. Até máculas menores lá na lingual, que a gente precisa colocar o espelho para enxergar, muitas vezes nem o paciente viu, nem o paciente sabe que tem aquela pintinha, que na verdade é uma mácula melanocítica. Precisa biopsiar? Não precisa. Está na dúvida? Posso fazer a biópsia? Se está na dúvida, pode fazer a biópsia sim e remover definitivamente, aí você vai ter mais confiança ou mais tranquilidade na condução do caso. Uma outra situação que aparece com relativa frequência é aquilo que se chama de reação liquenoide. O que é isso? É uma lesão inflamatória, parecida com líquen plano, mas que ela é induzida pelas restaurações de amálgama. Extensas restaurações de amálgama produzem uma reação na mucosa semelhante ao líquen. Então você vê aqui um amálgama antigo, já sem escultura. Se essa restauração for substituída, dentro de algumas semanas a reação liquenoide vai desaparecer. É sempre assim uma relação de causa e efeito? Não. Às vezes os casos são um pouco mais confusos, porque tem muitas restaurações de amálgama e aí acaba sendo um grande trabalho dentário de reabilitação substituir todas as restaurações. É uma relação custo-benefício que tem que se discutir com o paciente, mostrar para ele a situação que está acontecendo na mucosa, explicar que o amálgama é capaz de induzir essas reações e justificar então novos trabalhos ali, novas reabilitações. Assim como nas próteses parciais ou totais, em algumas circunstâncias o acrílico pode gerar alterações que são alérgicas. E aqui você trata essa alteração aqui com diferentes medicamentos, mas ela só resolve definitivamente quando houver a substituição da prótese. Um caso excelente para se fazer implantes, porque os implantes vão evitar o contato do acrílico e vão definitivamente resolver a situação alérgica. Lesões pigmentadas também são um universo importante de trabalho quando elas são lesões vasculares. Se faz aquela manobra com uma lâmina de vidro pressionando a lesão, chamada de diascopia ou de vitropressão, e se a lesão muda de cor é porque ela esvaziou, é porque ela é uma lesão vascular. Isso pode ser operado, tratado com cirurgia, mas também pode ser tratado com escleroterapia, um agente esclerosante, que dá um excelente resultado clínico, sem cicatriz, sem incisões. Precisa normalmente mais de uma aplicação. Aftas então são situações que muitas vezes nós negligenciamos, nós não tratamos,
porque não tem cura, porque vai curar em 14 dias, mas são situações onde esse tempo pode ser muito abreviado e onde já desde o início da ulceração nós podemos oferecer conforto para o paciente. Isso pode ser tratado de forma medicamentosa, pode ser tratado com laser terapia, com excelente resultado, com evolução muito rápida, e quando isso não é tratado, você vê que pode acarretar outros tipos de alteração. Por exemplo, a afta dificulta a escovação, começa a acumular placa e você tem a gengivite instalada porque o paciente tinha uma afta e porque ele então, como consequência, não conseguia higienizar adequadamente. Aqui está com 3 dias entre uma foto e o outro, realizado o tratamento, vê que você consegue verdadeiramente abreviar o processo e o paciente fica eternamente grato por esse benefício. No tratamento da candidíase, precisa usar o antifúngico e você está com dúvida se você está tendo sucesso ou não no tratamento, uma manobra muito simples é você utilizar a sonda exploradora com as costas dela, pressionar a mucosa e correr a sonda. Se houver fungo aqui, ó, ele vai ficar colecionado. São essas áreas brancas aqui, você consegue então visualmente ter certeza se tem ainda a presença de contaminação fúngica. Aqui um paciente com candidíase no início do tratamento e aqui o paciente 14 dias depois, quando a cândida já foi curada, ou a candidíase já foi curada. Situação dos pacientes que têm herpes, também pode ser manejado com laser terapia, também pode ser manejado com medicamentos, com aciclovir, tópico, sistêmico. O sistêmico é excelente, mas também não vale a gente não tratar a lesão porque ela vai curar num prazo de 2 semanas. Isso é extremamente doloroso, as pessoas podem ter as crises abreviadas, muito diminuídas, com bastante conforto, e aqui uma manifestação do herpes intrabucal. Dificilmente aqui o paciente vai perceber as vesículas, as bolinhas, porque dentro da boca elas acabam rompendo com muita facilidade. Esses são exemplos de pacientes oncológicos, pacientes com mucosite. Quando está fazendo radioterapia, é lá pela 12ª sessão que começam a aparecer as mucosites. Também é preciso tratar isso para que a terapia do câncer não seja interrompida. Às vezes a mucosite é tão intensa que precisa parar com o tratamento do câncer para a mucosite regredir. Nos pacientes de quimioterapia, elas também aparecem com a mesma potência, com a mesma intensidade, às vezes de uma forma muito agressiva. O que nós podemos ter de recursos para nos auxiliar nesse processo? Situações extremamente simples, que é medir as lesões. A gente pode utilizar uma régua de endodontia, pode utilizar uma régua pericial, que tem angulações e tal, mas não é absolutamente necessário. Você pode utilizar até uma régua escolar ou um paquímetro simples de plástico, mas que você vai poder medir as lesões, fotografar isso para saber o tamanho que tinha, ou então anotar. Mas hoje, com o recurso do celular, qualquer um faz boas fotos e vocês conseguem documentar o caso e saber como ele está evoluindo. Uma escala analógica visual para a dor do paciente, uma lupa pode nos ajudar bastante no exame, na interpretação das lesões da mucosa. Ainda situações onde uma odontologia de qualidade vai minimizar ou evitar problemas, que hiperplasias que acabam se desenvolvendo por causa das ameias entre as coroas que precisam ser retificadas. O próximo passo é a gente evoluir para os procedimentos cirúrgicos. E isso então vai ser assunto da nossa próxima aula, onde nós vamos entrar em situações um pouco mais invasivas no tratamento dos pacientes, num passo a passo também para progressivamente a gente ir ampliando o nosso rol, ampliando o nosso universo de procedimentos no consultório com a Stômato, dentro da clínica, no dia a dia das nossas consultas, no dia a dia do nosso atendimento. Qual é a proposta? A proposta é você fazendo estomatologia. E por que você vai fazer estômato? Bom, eu posso te dar muitas razões que vão justificar por que você deve fazer estômato no seu consultório. Quer saber? Bom, aqui vai. A primeira delas, você vai ter um entendimento diferente do tradicional de estômato. Diferente daquela estômato da faculdade,
a estômato ancorada na tua prática cotidiana lá do dia a dia, e você vai perceber que é muito prazeroso curar os pacientes, é muito prazeroso ajudar os pacientes nesse processo de tratamento. Todo paciente é um paciente de estômago em potencial, quer seja pela questão da prevenção do câncer de lábio, do câncer de boca, como a gente citou antes, afta, herpes, alterações provocadas pelas próprias atuações de nós, cirurgiões dentistas, como as próteses, enfim, todo paciente num determinado momento está sujeito a ter alterações na mucosa bucal e muitas vezes nós deixamos de procurar, nós deixamos de identificar isso. Portanto, tem muito o que fazer aqui. A maioria das situações é de baixa complexidade, é de simples solução e o paciente fica extremamente agradecido quando você resolve um problema dele. Você vai manter os seus pacientes, não vai precisar encaminhar os pacientes para resolver coisas que talvez falte um pouquinho mais de dedicação para que você consiga resolver isso de maneira efetiva. Isso dá prestígio profissional. Dá prestígio profissional em relação aos pacientes, como a gente já descreveu, mas dá prestígio profissional também em relação aos colegas cirurgiões dentistas. A gente precisa parar de ter o entendimento que estômago é complicado, é difícil. Mas enquanto isso existir, quem está fazendo estômago é sempre muito respeitado pelos colegas. O que é muito bom, a gente gosta de ter prestígio profissional. Você vai aumentar o rol de procedimentos do seu consultório, você vai passar a fazer mais coisas e você deve ter percebido que a maioria dessas situações de estômago, elas não são desgastantes fisicamente, é muito menos trabalhoso fisicamente para o cirurgião dentista do que fazer extensos preparos cavitários, do que fazer extensas reabilitações. Você vai poupar suas costas, vai poupar sua saúde, sem dúvida nenhuma. O dia a dia dessa clínica, o dia a dia da clínica de estômago, ele é muito menos pesado fisicamente para o cirurgião dentista. A implementação é imediata, basta começar a estudar e colocar isso em prática, vai estudando e aplicando, estudando e aplicando. Você não precisa investir em equipamentos caros, em materiais caros para começar a fazer isso. Ainda é um campo muito aberto na odontologia, poucos colegas estão enxergando isso e atuando de forma efetiva, embora progressivamente a gente vem trabalhando com isso e mais colegas estão entrando. Mas ainda é um momento muito bom, ainda é uma área com pouquíssimos colegas cirurgiões dentistas praticando isso no dia a dia do consultório, tem muito ainda o que fazer aqui. Ainda tem a questão da ocupação progressiva da agenda, que nós mostramos no início da conversa, né? Você vai escalando os pacientes, eles vão se somando, se somando, se somando, se somando, porque tem muitas situações que elas são recidivantes ou que elas são crônicas e o paciente acaba não perdendo mais o vínculo profissional. E um ponto muito importante é que você dá um impacto positivo na vida do paciente muito bom, porque você resolve o problema dele sem gerar todo aquele desgaste emocional quando você diz para alguém que ele vai ter que ser encaminhado para ser tratado por um outro colega, porque a gente não sabe qual é a natureza daquela alteração que ele tem na boca. No momento que a gente tem confiança nisso, sabe como resolver isso passo a passo e resolve e trata o paciente, isso é um impacto muito positivo para o paciente, muito positivo para a vida, para a percepção dele e para como os problemas bucais dele estão sendo conduzidos.